Olá, seja bem-vindo a mais um Dica do Especialista. Hoje nós estamos no ambiente escolar para falar sobre alimentação infantil com a nutricionista Alice Cunha. Olá, Nutri, seja bem-vindo ao Dica do Especialista mais uma vez. Obrigada. Só que o assunto hoje que a gente vai falar é sobre alimentação infantil. E a primeira pergunta é quando o assunto é alimentação infantil, quais devem ser os principais cuidados referente à alimentação dos pequenos? Então, a alimentação infantil ela é totalmente de acordo com os hábitos dos pais. Então, o primeiro cuidado os pais têm que ter com eles mesmos, né? São eles que vão dar o exemplo às crianças. Então, ao consumo maior de frutas, questão de verduras, tem que estar sempre em casa. Os pais têm que tomar cuidado para não ter muitos alimentos industrializados em casa, porque é uma questão de opção. A criança vai querer comer o que tem em casa, né? E tomar também cuidado com o excesso de açúcares nas refeições. Nutri, e o que não é saudável assim, na alimentação da criança? Porque a gente vê, não, tem a fruta, mas como às vezes deve ser consumido esse alimento, né? Porque também é importante. É muito importante que a fruta sempre seja consumida in natura, né? Porque tem um nível maior de fibra, questão da regulação intestinal, ajuda também na questão de glicemia e na saciedade da criança. Então isso é muito importante. Quando a gente acaba dando suco para a criança, a gente está degradando a fibra e ele acaba consumindo um nível maior de frutose, que é o açúcar da fruta, que também é saudável, mas a gente tem que ter um maior controle, né? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Sempre tem que lembrar muito e ensinar a criança a higienizar essa fruta, né? Ela deve estar sempre higienizada. Uma dica que eu dou para as mães é que deixem as frutas higienizadas dentro da geladeira para que elas tenham o hábito realmente da criança de pegar a fruta e já se alimentar. Quais os alimentos que são alinhados no crescimento da criança? É bebê, no caso, né? A gente sabe ali com 6 meses começa a introduzir algum alimento, uma mamão, uma fruta, e às vezes a mãe vai muito pelo pediatra. Não é importante, quem sabe, procurar um profissional, um nutricionista para introduzir os alimentos também, fazer uma alimentação, um acompanhamento, porque o que a criança vai ser no futuro que ela come na infância, né? Então, os hábitos alimentares são formados já na primeira infância. Então, realmente tem que ser já uma alimentação bem equilibrada já na introdução. É importante que a criança consuma todos os grupos alimentares, então que tenha o consumo de frutas, a questão de verduras, a questão de leites e derivados, só que a gente tem que saber a quantidade a ser utilizada. Então sempre o pediatra indica, 90% hoje dos pediatras já indicam uma nutricionista para que a gente tenha esse equilíbrio, porque alguns alimentos já são importantes, como o ovo, por exemplo, que ele tem a colina na gema e ele é muito importante para a criança já para a formação cerebral, porém há uma quantidade adequada para ser consumida, né? A mesma questão do feijão. O feijão ele é rico em ferro, é excelente para a formação também da criança, mas há uma quantidade a ser introduzida em um horário adequado devido a ser enxofrado. Então a nutrição entra nessa situação, em poder ensinar quais as quantidades, quais os horários, para que ele possa ter essa alimentação bem adequada. E a alimentação, no caso, para a criança, né? Tem crianças que comem de 2 a 3, comem um tipo de alimentação, depois de 6 a 7, outro tipo, chega na adolescência, tem outro tipo de alimentação, vai mudando o paladar da criança. Então seria interessante ter esse acompanhamento para até a mãe saber onde deve introduzir, o que deve ser cortado. O que a Nutri tem para falar sobre isso, sobre o andamento da nutrição conforme a idade? Então, as faixas etárias a gente vai ter que ir evoluindo e aumentando os alimentos a serem introduzidos, inclusive as quantidades, né? E também pela questão de que quanto mais velha a criança, quanto mais evoluída, quanto maior a criança consegue ter influências maiores também de mídia, de escola, de vizinho, e isso começa a interferir na alimentação. Por isso que muitas mães falam, meu filho comia brócolis, hoje já não come mais, começa a ter interferência, né? Então eu sempre converso sobre isso com as mães, principalmente na introdução pré-escolar, que é quando ela começa a entrar na escola, para que a gente tenha um maior cuidado. O que eu sempre peço? Comecem a apresentar os alimentos industrializados quando eles pedem. Quando eles acabam observando numa mídia, ou pelo amigo, ou pela escola, então eles solicitaram aquela certa bolacha, então apresenta. Que os pais não apresentem os alimentos industrializados sem a criança pedir. E comecem a mostrar para as crianças os alimentos saudáveis desde a primeira infância, né? É importante o consumo, principalmente quando começa na parte ali escolar, de zinco, né? Também pela questão cerebral, pela questão de imunidade.
tá na questão de frutos do mar, é uma região nossa bem próxima aos frutos do mar, mas a gente acaba não consumindo muito, isso é muito importante. Então, toda faixa etária teremos que ter alimentos próprios para isso, para uma evolução correta e crescimento da criança. Então a gente agora vamos pedir para a Nutri mostrar uns exemplos de merenda, né? Como a gente deve preparar às vezes a lancheira do nosso filho, porque assim, a gente às vezes fica sem criatividade. Né? Eu tenho um filho também e às vezes eu fico assim, o que eu devo preparar para ele? Será que tá certo botar uma fruta, um iogurte ou isso? E depois ele enjoa, não quero isso, mãe, o que eu devo colocar na lancheira dele? Ser criativo. Brincar com alimento seria uma alternativa? Como que a gente pode fazer? Como a Nutri pode exemplificar para a gente? Então, brincar com alimento é uma alternativa muito boa, muito legal. É importante quando a criança identifica a couve-flor como uma árvore, por exemplo, mas que a mãe informe para a criança o que é aquele alimento. Ontem eu escutei isso até. Uma mãe falou, meu filho não come azeitona, mas eu escondo. Tudo bem, esconde no arroz, mas depois que ele come, identifica, aquele alimento é o que tu não comia. Não é bom? E a criança tem que aprender a conhecer os alimentos. Então a minha dica é que a gente traga sempre para o mais saudável, porém assim como um adulto, a criança come pelos olhos, então que seja bem criativo e que ele venha junto com a mãe montar a lancheira dele, né? Se torna uma brincadeira e ele acaba comendo aquilo que ele produziu, então eles acabam se encantando mais por isso. A minha dica é que quando a criança não come fruta, por exemplo, não tem o costume, que a gente comece a misturar, por exemplo, o iogurte na fruta. A gente pode mandar só a fruta, né, na lancheira, ou separado do iogurte, ou já misturar, porque às vezes as crianças não têm muita palatividade pela questão do morango por ser um pouco mais ácido. Mas eu vou tentar montar aqui uma lancheira para vocês entenderem bem como a Fran pediu. Bom, sempre é importante um carboidrato para que dê energia, então a gente tem aí os sanduichinhos, que eu acostumo e sempre falo que é um carboidrato saudável, é fácil e prático, porque a gente pode fazer com sanduichinho integral, que dá para comprar pronto, ou tem receitas para fazer, né? Hoje a internet nos beneficia muito com isso. Esse sanduíche ele tem uma pasta de ricota com cenoura, porque às vezes a criança ela não come a cenoura in natura, mas misturado num sanduíche ela come, né? Mas poderia ser para aquela mãe que tem um dia mais corrido, o mais prático, que seria uma ricota com um atum, por exemplo, né? Isso, seria a parte de carboidrato. Junto, uma fruta à base de suco, né? Que a gente pode botar. Sempre, gente, suco natural, né? E depois a gente invasa em casa. Uma fruta in natura. Outra opção poderia ser as barras de sementes, não de cereais, sementes, onde a gente consegue realmente ver a parte de castanhas, oleaginosas, que isso faz muito bem, junto com uma fruta e um iogurte. Porque aí a gente tem a parte da proteína, a gente tem a parte aqui da fruta que tem a frutose e carboidrato e a parte das oleaginosas que nos ajudam na questão tanto de proteína quanto de fibras. Então seria muito importante. Então minha dica é que a gente traga cada vez para os mais saudáveis, que a gente aprenda a descascar mais, desembalar menos e sempre montar a lancheira da criança com produtos realmente naturais. Chegamos ao fim, então, de mais um Dica do Especialista. Quero agradecer a Nutri por ter participado. Muito obrigada. Né, que esse tema que a gente falou foi um tema muito rico, que as mães que gostaram se inscrevam no canal e acompanhem os próximos vídeos. Obrigada!